Em tempos de pandemia, as redes sociais elas se tornaram vitrine para divulgar produtos e serviços. Só que, ao mesmo tempo que ajudam, elas também podem se tornar uma ferramenta para golpes. Essa dermatologista foi vítima de fraudes de criminosos. Eles reproduziram os posts do Instagram da médica e vincularam a uma conta de telefone para pedir dinheiro a parentes e amigos pelo WhatsApp. E meu pai quase caiu na onda. Na verdade, ele iria fazer a transferência. Foi pedido dinheiro para eu acertar algumas coisas aqui da clínica. E a pessoa, bem convincente, mesclava áudios meus retirados da minha mídia social. Então saía minha voz e tinham as minhas fotos, a minha equipe, ou seja, mostrava tudo que estava ali no meu Instagram. Segundo a dermatologista, pelo menos 30 colegas da área dela no Distrito Federal caíram no golpe. Alguns fizeram transferência de até R$7 mil. A Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro divulgou no site o golpe que vem sendo aplicado em nome de médicos no estado. Na maioria das vezes, a desculpa que os golpistas usam para conseguir o dinheiro é a dificuldade financeira que esses profissionais estariam enfrentando por causa da pandemia. E foi exatamente o que disseram para o irmão dessa dermatologista. Meu irmão recebeu um WhatsApp com a minha foto e um número de Brasília, explicando a situação da pandemia, em que eu estaria devendo alguns fornecedores de preenchedores. Na mensagem do WhatsApp, tinha os dados para transferência bancária ou para pagamento de um boleto, dados completos, com CPF e nome da pessoa favorecida. Inocentemente, ele pagou um boleto no valor de R$ 2.800, né? E entrou em contato comigo só depois. As vítimas fizeram um boletim de ocorrência, mas reclamam que a polícia não fez nada até agora. Você sabe que foi lesado, você tem os dados bancários, o CPF, o beneficiário desse golpe e a polícia diz que não pode fazer nada. Bom, no caso em questão, a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, ela informou que segue com as investigações desses casos. E para repercutir o assunto, a gente conversa agora com o advogado Carlos Eduardo de Souza Mares. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Bom, nós acompanhamos aí na reportagem que médicos, né, são vítimas, quer dizer, qualquer um está sujeito, mesmo aquelas pessoas esclarecidas, como nós vimos, dermatologista. A primeira dúvida veio, inclusive, de uma telespectadora, doutor Carlos. Como enquadrar esse crime? Estelionato ou também falsidade ideológica, tendo em vista que essa pessoa, o criminoso, se passou por outra? Bem, nesse caso é considerado apenas estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, com a previsão de pena de 1 a 5 anos. Porque o próprio artigo já diz usar de um meio ardil ou fraudulento para manter uma pessoa em erro. Quando a gente fala de falsidade ideológica, ele está no capítulo 3 do Código Penal, onde fala da parte documental. Se a pessoa utiliza de algum documento para estar fazendo, aí sim pode ser utilizado, no artigo 299. Mas aí precisaria de ter algum documento que fosse utilizado. Nesse caso, não houve a utilização de documento, então apenas o artigo 171 do Código Penal mesmo. Doutor Carlos, nós acompanhamos na reportagem que as vítimas, elas se queixaram da falta de atuação, digamos assim, da Polícia Civil, né? Se queixaram do andamento das investigações. A Polícia Civil disse que segue com as investigações, mas, enfim, eu queria que o senhor explicasse para a gente se, por se tratar de um crime virtual, são vários órgãos envolvidos, isso dificulta também o trabalho da polícia? Perfeito. Sim, muitas das vezes tem que ter uma comunicação com a agência bancária, tem que ter uma comunicação com o Ministério Público. Em grande parte, as pessoas às vezes não estão no mesmo estado. As pessoas que aplicaram o golpe, às vezes elas estão em outros estados da federação, que vai envolver uma circunscrição diferente. Muitas vezes tem que ter contato com a Polícia Civil de outro estado, como São Paulo, Goiás, e essa comunicação acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento. Existem algumas delegacias especializadas em alguns estados para crimes cibernéticos, e essas delegacias já têm uma facilidade maior. O que a gente também sempre orienta as pessoas a partir do momento que ela foi vítima de um golpe desse, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar a agência bancária
no caso, o titular do benefício, no caso que a pessoa fez a transferência, comunicar imediatamente. A agência bancária ela deve fazer um bloqueio, ou seja, tornar indisponível para que o golpista faça esse saque desse valor e, na sequência, ela vai imediatamente até a delegacia de polícia. Algumas agências bancárias, elas podem realizar a transferência sem necessidade de ingressar na justiça, outras não, outras vai ter que ter essa necessidade de ingressar com a medida judicial. Mas o primeiro caminho a fazer é esse, é comunicar à própria agência bancária, para que a agência bancária torne esse valor indisponível. Na sequência, se dirigir até a Polícia Civil. Se houver delegacia especializada, a pessoa procura, se não, qualquer delegacia circunscricional. A gente sempre fala sobre isso, mas é importante enfatizar mais uma vez, né, que a vítima também ela precisa ter alguns cuidados, né? Como se proteger? Bem, os próprios sistemas de comunicação de redes sociais, eles têm os mecanismos de segurança, como segurança em 2 pontos, onde a pessoa tem que colocar uma segunda senha, e a gente sempre orienta, não realize transferências apenas por mensagem, procure ligar para a pessoa, procure saber, procure verificar qual a veracidade dessa comunicação da pessoa, porque a gente tem observado que esses golpistas, cada vez eles estão mais especialistas, eles utilizam a forma que a pessoa se comunica, muitas das vezes eles conversam como a pessoa conversa, eles utilizam áudios que a pessoa tem o costume de utilizar, a gente sempre orienta isso. Tome sempre uma determinada cautela, não faça transferências, principalmente em horário noturno, que pode impossibilitar também esse deslocamento até a agência bancária para comunicar essa fraude. Procure sempre colocar o máximo de segurança possível nos aplicativos e também procure sempre entrar em contato direto com a pessoa. Não faça apenas por mensagem, que é um costume muito grande que esses golpistas têm. Fica aí as dicas, doutor Carlos. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço.